Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, onde eu te ensino a aumentar a sua renda através da elétrica predial e residencial, isso mesmo se você estiver começando do zero, tá bom? Então fica com a gente, né? Hoje a gente vai falar uma coisa sobre um assunto muito bacana, tá? Essa semana, né, nós estamos com as inscrições abertas para o nosso curso e a gente está falando, né, a respeito aí de alguns tópicos, né, de algumas aulas, que nós vamos ter dentro do nosso curso, tá bom? Então, né, você que tem o desejo, né, olha só, eu quero aprender mais sobre elétrica, né, quero transformar de fato a minha vida através da elétrica, quero aumentar a minha renda, né, com a elétrica, gente. As inscrições para o nosso curso Projeto Eletricista de Sucesso estão abertas, tá? Você pode, né, se inscrever através do link que está lá na bio do meu perfil. Você vai entrar lá, vai fazer a sua inscrição. Lá você consegue ver, né, toda a grade curricular do nosso curso. Consegue, né, visualizar lá o que são, né, as matérias, quais são todos os tópicos que você vai ver, tá bom? E no final da live, tá? Eu vou trazer aqui uma condição especial para vocês, tá ok? Então assim, pessoal, olha só, quero, né, de fato, como eu falei, transformar a minha vida através da elétrica, né? Quero aí viver mesmo da elétrica, né, e ter uma vida boa, ter uma boa condição, né, ter um bom salário aí através da elétrica. Gente, não perca a oportunidade, tá? Não perca a oportunidade, corre lá, as vagas são limitadas, tá bom? Então, olha só, daqui a pouquinho nós vamos estar fechando a turma, né? Então, corre lá, já faça a sua inscrição, tá ok? Então, pessoal, vamos lá, né? O que hoje nós vamos falar, né, um pouquinho aqui a respeito, né, aí de um dos pontos, assim, também extremamente importantes dentro da elétrica, né? Que é o quê? Cabeamento e conexão. Gente, qual que é? Às vezes a gente fica assim, olha, a gente, né, não consegue enxergar a devida importância desse material, mas principalmente o cabeamento, né? Olha só, a elétrica hoje, você precisa, né, você não consegue fazer nada dentro da elétrica sem ter o cabeamento. Eu costumo dizer o seguinte, olha só, você consegue inventar mil e um tipo de gambiarra. Você consegue, né, fazer uma gambiarra ali quando você não tem um disjuntor. Você consegue fazer uma gambiarra quando você não tem um interruptor. Você consegue fazer uma gambiarra quando você não tem um bocal ali, né, uma boquilha para você colocar ali a sua lâmpada. Você consegue fazer uma gambiarra quando você não tem um módulo de tomada, né? Mas, gente, é impossível você fazer uma gambiarra quando você não tem um cabo, não é verdade? Não tem como, né? Ou alguém, ou se alguém conhece, né, algum método aí de transmitir energia via Bluetooth, via rádio, né, via internet, não tem como, né? Então o cabo, ele é essencial, ele é crucial, ele é um elemento que está presente em todo o circuito elétrico, né? E aí, mas tem vários e vários tipos de cabo. Olha só, às vezes você pode fazer uma gambiarra ali, olha só, preciso colocar um cabo aqui de 2,5, mas eu estou usando lá um cabo de telefone, estou usando um cabo de internet, enfim, né? Independente do que você vai estar usando, se é o certo ou não, mas você vai ter que ter um cabo, não é verdade? O cabo, ele é extremamente, né, importante, ele está presente em todo o circuito, ele está presente dentro da elétrica aí, em tudo quanto é parte, tá bom? Então nós temos, né, hoje nós vamos falar um pouco da importância do cabeamento, né, os tipos de cabeamento que nós temos. Antes, pessoal, só quero te pedir, né, depois você deixa seu nome aí nos comentários, fala da onde você, né, qual cidade você está falando, só pra gente se conhecer um pouco melhor. Eu costumo sempre pedir isso aqui pro pessoal que está nos acompanhando na live, tá bom? Então deixa aí de onde você é, né, de onde você está falando, pra gente poder, né, conhecer um pouco melhor, tá ok? E assim, pessoal, voltando aqui, né? Então, o cabeamento, ele é crucial. Você não consegue fazer nenhum tipo de ligação elétrica sem você ter o cabeamento, seja ele qual for, tá? Ah, eu vou usar um cabeamento de cobre, eu vou usar um cabeamento de alumínio, eu vou usar, né, aqui um cabo, não sei de qual material que eu vou usar, né? Ah, consegui arrumar um jeito aqui de fazer, né, passar energia pela fibra ótica e ligar uma tomada, né? Ok, você é um gênio, mas você vai precisar de um cabo, não é verdade? Não tem como a gente passar um cabo, né, aí sem, não tem como a gente transmitir energia sem a presença de um cabo. Hoje a gente até tem, né, vários tipos e modelos de cabo, igual, por exemplo, gente, eu nunca instalei, tá, nunca trabalhei em si, mas eu vi, né, em workshop que a gente participou,
Agora uma fita, por exemplo, olha, você quer, né, quero colocar um ponto de tomada, quero esticar, fazer uma extensão aqui de uma tomada e eu não quero cortar, não quero quebrar a parede, né, não quero colocar uma tubulação, né, não quero colocar aquele plástico tube, né, que a gente chama, que é aquele cabo que você faz um rasgo bem fininho na parede e ele você pode colocar ele diretamente na parede ali com massa. Existe hoje uma fita que você cola ela na parede, né? Ela é muito fininha mesmo. Depois você dá uma mãozinha ali de massa corrida, né? E você nem percebe. Tem alguns modelos que você nem precisa fazer isso, né? Ele já vem na cor da parede ali. Você coloca na parede e a pessoa nem percebe que tem aquilo ali. Então hoje nós temos aí muitos tipos, né? De meios aí de cabeamento. Porém, ele ainda é essencial, né? Ele ainda não conseguiram, né, ainda inventar uma forma de você transmitir energia sem ser ali via cabo, tá bom? Então, né, por isso os cabos, pessoal, são muito importantes, né? Antigamente, né, a gente tinha no mercado, até algumas pessoas ainda chamam, né, de fio, né? Ah, mas qual que é a diferença, né? O fio, o cabo, é tudo igual? Não, não é tudo igual, tá? O fio, ele é um único filamento, né? Ele é rígido, tá bom? Então, ele é de cobre também, né? E era mais utilizado antigamente, nas construções antigas, você via muito, né, os fios rígidos, não é verdade? Você chegava ali, né, tinha ali um fio de 2,5, fio de 1,5, né? Ele era lá um fio só de cobre, né, ali inteiriço, e ele era bem rígido, né, mas ele não era tão maleável, né? Então eu particularmente, tá? Eu acho muito mais difícil trabalhar com esse tipo de material, tá? Já trabalhei, né? Já usei bastante, já né, tive que fazer reformas em casa que tinham ali fios, né, presentes. Nós não tiramos, tá? Nós utilizamos eles ainda estavam em boa condição. Nós utilizamos, mas eu não gosto, tá? Se eu pudesse optar, né, tanto que, né, hoje em dia é muito difícil você conseguir comprar fio, né? Hoje você consegue comprar aí nas lojas elétricas o cabo. Qual que é a diferença do cabo flexível para o fio, né? O cabo flexível, quando você decapa ele ali, ele é um tanto de filamentos de cobre, né, que juntos eles alcançam ali a bitola do cabo desejado, né, que você comprou, e aí ele se torna muito mais flexível, muito mais maleável, muito mais fácil de trabalhar, tá? Então olha só, essa é a diferença do fio e do cabo, né? O fio, ele é um único filamento de cobre ali, da espessura, né, do cabo que você está usando, né? Seja lá 1,5, seja 2,5, seja 4 milímetros, 6 milímetros, enquanto o cabo ele né, ali vários filamentos unidos, tá? É aquele tanto de filamento ali, todos eles têm aquela capa protetora, né? Então, e ele é muito mais flexível, né? Você consegue trabalhar ali de forma muito mais fácil com ele, tá bom? E aí, hoje em dia, nós temos aí, né, vários cabos aí dentro do mercado, né? Nós temos aquele cabo mais comum que a gente usa nas nossas instalações, né? O cabo flexível, aquele de 750 volts, tá? Então, ele é o mais comum de você encontrar no mercado. A gente tem outros modelos, né? A gente tem de 1kV, né? A gente tem cabo PP, temos cabo paralelo, temos cabo multipolar, né? Cabos de alta tensão. Então nós temos vários modelos, né? E o que muda? Vai mudar uma característica ou outra. Por exemplo, né? O cabo PP e o cabo multipolar, eles são assim, extremamente parecidos. Eu costumo dizer que é quase que igual, né? A diferença é que o cabo multipolar, ele suporta ali, né, uma tensão maior, ele tem uma capacidade, né, de suportar uma tensão maior do que o cabo PP. Se eu não me engano, o cabo PP ele suporta até 500 volts. O cabo multipolar, ele vai de 6 volts até 1kV, se eu não me engano, tá bom? Ah, mas qual que é a característica desse cabo, né? Por exemplo, o cabo PP é aquele onde você tem lá 2 ou 3 vias, né? O cabo multipolar ele costuma ter um pouco mais de via, tem até 4, 5 vias. E todos eles passam unidos por uma outra capa protetora. Então você vai ter uma capa protetora mais grossa, né? E lá dentro dela você vai ver outras 3 vias, né? Ou 4 vias, vai depender da quantidade, né, de vias que você vai comprar, vai adquirir o cabo PP, né? E ele vai estar lá dentro, tá bom? Então é muito utilizado, tá? Aí para fazer às vezes extensão, alguma coisa assim, ligação de máquinas, equipamentos, tá bom? Nós temos o cabo paralelo, né? Que geralmente ele vem ali em 2 vias, né? Elas são aquelas duas unidas uma na outra ali, né? Você consegue até puxar ele assim, separar, né? Até
bem legal, né? A gente costuma dizer assim, olha, é muito bom, satisfatório, né? Você puxar ali, ver ele se separando, mas o intuito dele não é esse, né? O intuito dele é eles andarem juntos ali mesmo. Ele até parece um pouco aqueles cabos de som, né? Nós temos aí o cabo paralelo, né? Temos os cabos de alta tensão. Qual que é a diferença, né, dos cabos de alta tensão? Né? Ele tem o quê? Um isolamento reforçado para, né, suportar aí grandes tensões. Então a diferença dele basicamente é essa. Você vai ter ali, né, além daquela capa, aquela capa de plástico, você ainda tem uma outra proteção ali por dentro para, né, ali suportar, né, a alta tensão. E geralmente também, né, esses cabos possuem aí uma bitola muito maior, né? Nós temos ali os cabos blindados, né, principalmente para quem vai mexer aí, às vezes com alguma coisa voltada para a rede, né? Enfim, aí ele tem uma malha de aço ali voltado para ele, né? Os cabos aí de comunicação mesmo de dados, né? Então, dentro do cabo de comunicação de dados, a gente tem, né, lá o cabo UTP, né, que também é chamado de par traçado, cabo coaxial, cabo HDMI, cabo USB, fibra ótica, né? Então, nós temos vários tipos de cabeamentos, tá bom? Sejam para, né, para nossa área mais específica, né, para conduzir corrente elétrica ou para comunicação e dados, tá? E por que é importante a gente falar, né? Porque a pessoa que trabalha com elétrica, ela em algum momento também ela vai encontrar esses cabos aí no meio do caminho, tá bom? Olha só, eu vou fazer a instalação, né, de uma máquina para um cliente. E esse cliente ele quer que eu leve lá, né, um cabo de comunicação ou um cabo de dados, tá? E a gente vai utilizar, né, seja lá o cabo coaxial ou o cabo, né, Cat5, né, o cabo par traçado, né, que é aqueles cabos de Ethernet, Cat5, Cat6, enfim, né, você vai utilizar aí algum desses cabos em algum momento, tá bom? Olha só, eu já fiz bastante, tá? Instalação, sabe de quê? De televisão. Então, por exemplo, o cliente chegou, né? O cliente tem uma sala comercial e aí a gente instalava a televisão para o cliente, né? E aquela televisão ela precisava o quê? Transmitir, né, ali alguma coisa, alguma propaganda, ou precisava ter um painel de senha ali, né, que estava atrelado a um computador que às vezes não ficava perto da televisão, né? E aí a gente precisava transmitir ali via cabo, geralmente HDMI que a gente utilizava, né? Porque o HDMI transmite imagem e som, né? Os cabos aqueles VGA, né, transmite só imagem, para sair som você teria que transmitir, né, ou levar um outro cabo ali, alguma coisa nesse sentido. Então a gente usava o cabo HDMI, tá bom? E aí, né, eu utilizava o cabo, já usei cabo de HDMI de 50 metros, tá? Você compra o cabo, você manda fazer a ponta, né? Ou você pode também comprar, já existe algumas metragens aí que você compra pronta, né? Mas a gente vê isso aí bastante, tá, pessoal? Então olha só. Sou eletricista, eu vou mexer com cabo de comunicação e dados? Vai mexer com cabo de comunicação e dados, tá bom? Então, olha só, o cliente chamou para mim fazer uma instalação para ele, né? Vou instalar uma televisão para o cliente, aí você vai fazer o serviço completo, né? Você vai levar a energia, você vai instalar a televisão lá na parede, no suporte, né? Você vai levar o cabo de comunicação para o cliente, vai deixar tudo, né, no jeito para o seu cliente. Isso é o que diferencia, tá? É isso aí que você, né, eu costumo dizer. A gente sempre fala isso aqui, olha só. Prestar um atendimento diferenciado, né? Se diferenciar dentro do mercado, tá? Isso aí é se diferenciar dentro do mercado. Já pensou, olha só. O cliente me ligou e eu tô, né, eu querendo instalar uma televisão para ele. Falo, não, mas eu faço só a parte elétrica. Se quiser eu deixo um ponto de elétrica ali, né? A televisão, o suporte, o cabo HDMI, você arruma outra pessoa, se vira aí, o que você vai fazer, gente? Com certeza o cliente vai procurar um outro profissional, né? Então é por isso que a gente tem que fazer, gente, é coisa simples, tá? Você instalar um suporte ali, 2, 3 furos ali na parede, instalou o suporte, né? Nivelou, bonitinho, bacana, né? O cabo HDMI ou cabo de comunicação que você vai levar, né? Você vai passar ele ali também, vai ter uma infraestrutura para ele, né? Se for um cabo blindado, dependendo, você pode usar até a mesma infraestrutura ali da elétrica, tá? Vai depender muito do modelo, tá bom? Você tem que avaliar isso daí, senão você vai ter que usar, né, ali uma outra infraestrutura. Mas, gente, isso é extremamente fácil, tá? É coisa simples, tá bom? E é o que faz a gente aí se destacar no mercado, é o que faz a gente, de fato, né, ter sucesso na nossa jornada. E eu falo muito sobre isso no nosso curso, pessoal, sabe? A gente se diferenciar entre os demais. Olha só. Eletricista, né, ou melhor, né, cara que fala que mexe com elétrica tem muito no mercado. Mas profissionais qualificados, né, profissionais que têm sucesso na carreira, esses aí estão escassos, tá? Um cara bom, um cara que leva um serviço de qualidade, um cara que presta um serviço diferenciado, né, um cara
completo, isso aí está faltando no mercado, tá bom? E é isso aí que o cliente procura, é isso aí que o cliente precisa. Você pode ter certeza, gente, quando você consegue se destacar, né, em meio aos demais, você não fica sem serviço, você não fica sem cliente, você não vai precisar correr atrás dos clientes. Os clientes que vão correr atrás de você, tá? Isso aí é assim, gente, pode ter certeza disso, tá? Olha só. Me destaquei, né, aqui no mercado, o meu trabalho, né, ele tem um padrão de qualidade aí diferenciado, né, eu consigo levar um atendimento personalizado para os meus clientes, né, pode ter certeza, gente, a partir do momento que o seu nome começar a rodar, né, dentro do mercado, você não fica sem clientes. Pessoas vão te indicar, né, pessoas vão te procurar, os serviços vão aparecer, tá bom? E aí, né, nós temos também uma outra classe de cabos, né, os cabos especiais, tá bom? O que são os cabos especiais, né? Aqueles cabos anti-chamas, né? Eu já até falei sobre né, o cabo blindado. Nós temos também, né, o cabo solar, né, o famoso PV, que ele tem uma alta resistência a raios ultravioletas, né, a calor e até mesmo umidade, tá bom? Por quê, né? O cabo solar, como a gente sabe, né, ele é instalado aí, né, em painéis solares, em usinas solares, tá? Sejam de pequenos ou grandes portes, né? E aí você tem ali, né, ele fica muitas das vezes no tempo, tá? Então ele tem que ter, né, uma resistência maior aos raios ultravioletas, ele tem que ter uma resistência maior ao calor, ele tem que ter uma resistência maior à umidade, tá bom? Então eles têm ali, né, entram na classe de cabos especiais, assim como os cabos blindados, tá bom? Eles possuem ali, né, uma malha metálica, como eu falei, né, que evita o que? Interferência eletromagnética. Olha só. Tenho, né, um cabo aqui blindado passando que vai fazer comunicação, né, de uma interface de uma máquina, por exemplo, tá? E aí eu tenho, né, poxa, não consigo passar outra infraestrutura, só tem aquela ali, tem que dar um jeito. Passei um cabo blindado, a gente sabe que quando você passa o cabo elétrico, né, o cabo ele gira, ele tem em torno dele ali, ele gera, na verdade, né, um campo magnético, tá? E esse campo magnético gerado, né, pela energia que passa nos cabos elétricos, eles podem trazer interferência aí aos cabos de comunicação, aos cabos de dados. Então é por isso que, né, nós temos aí os cabos blindados, tá bom? Ele tem essa capa ali, essa malha metálica que justamente para proteger, né, ali o cabo, né, de ter qualquer tipo de interferência, tá bom? E nós temos também os cabos anti-chamas, né, aqueles que suportam aí altas temperaturas, né, e não propaga o fogo, né? Geralmente aí você vai ver mais em indústria, né, em painéis aí de grande porte, né? Mas aí são cabos mais específicos, tá? Dependendo da área que você vai trabalhar, da área que foi instalada, aí sim vai exigir esse tipo de cabo, tá? Você não costuma ver, né, esses cabos aí com bastante frequência, né? Muito pelo contrário, né? Dependendo muito da área que você vai trabalhar, você vai ver muito aí, na verdade, né, aqueles cabos comuns, né, o cabo flexível 750 volts, tá bom? Cabo PP, cabo paralelo, né, isso aí a gente vê com muita frequência no nosso dia a dia, tá? Os cabos especiais, né, e os cabos de comunicação e dados. Os cabos de comunicação e dados a gente ainda vê, tá? Mas os cabos especiais a gente vê com menor frequência, dependendo do mercado que você for trabalhar. Eu vou trabalhar, né, vou focar aqui no mercado solar, então você vai ver cabo aí especial todos os dias, né? Porque você vai trabalhar com solar e os cabos solares eles entram dentro dessa classificação de cabos especiais, tá bom? E por outro lado, nós também temos, né, as nossas conexões, né, os conectores elétricos, né, que também são extremamente aí, né, utilizados. Nós vemos deles aí diariamente, né? Desde lá daquele conectorzinho de torção, sabe? Aquele que você tem que unir dois fios aqui, né? Ele é um potinho assim, né? Ele tem tipo uma rosquinha lá dentro dele. Você coloca os cabos ali, né? Você consegue rosquear e você faz ali, né, a emenda, né, a junta de dois fios ali com uma placa, ele tem uma capa plástica, né, que você rosqueia e você protege ali, né, aquela emenda, tá bom? Então você tem esse tipo de conector de torção, você tem, né, os famosos hoje, né, o terminal vago, né, então você vê o terminal vago aí para torta e a direita hoje, né, muito utilizado. Nós temos os próprios bornes, né, aqueles bornes de parafuso, bornes de pressão. Nós temos conectores rápidos, né, que eles afastam. Nós temos os eletrotaps, não é verdade? A gente, eletrotap, assim, eu falo porque eu descobri eletrotap depois de velho dentro da elétrica, né? Eu nunca tinha usado. E aí, a hora que eu fui descobrir aquele trem, eu fiquei meio, né, assim, ressabiado, né, que a gente fala, mineiro é desconfiado de tudo, né?
E aí eu fiquei meio cismado com aquilo, mas gente, aquilo é vida, tá? Aquilo ali, principalmente quando você tem, olha só, tem um circuito energizado, né? E eu tenho que fazer uma derivação desse circuito. Gente, você fazer derivação de circuito energizado com eletrotap é vida, é muito bom, é muito mais fácil, tá? Não corre risco quase que nenhum, não tem perigo de você tomar choque, você pode, né, fazer ali sem claro que você tem que tomar cuidado, né? Tem o risco que existe, na verdade, né? Mas ele é muito menor do que você ter que decapar o cabo, fazer a emenda, né? Depois isolar, e sem contar, né, que ele já vem ali todo isolado, todo preparado, né? Você pegou ele ali, ó, não sei se vocês conhecem o eletrotap, depois vocês pesquisam, mas ele é uma caixinha desse tamanho assim, tá? Você abre, né? E aí ele tem como se fosse 2 canais, né? Um canal você encaixa no cabo que tá passado já, né, que está energizado, e aí ele tem um segundo canal que você vai entrar com o cabo que você quer derivar. E ele tem uma chapinha de ferro, né, que quando você conecta o cabo que você quer derivar aqui, ó, você vem com o alicate, você aperta essa chapinha, né, e ela vai ferir o cabo que está já energizado e vai transferir, né, e vai fazer a derivação, ele vai fazer a emenda para o cabo que você está querendo puxar, né, para o cabo que você está querendo derivar. E aí ele tem uma tampa que você trava, né, fechou e já era, pronto, feita a sua emenda e vida que segue. Então assim, é muito mais prático, né, muito mais rápido, né, assim, gente, é muito bom, tá? Nós temos também, né, os conectores fendidos, parafusos fendidos, né, muito visto aí, principalmente dentro de quadro, às vezes de distribuição, tá bom? Olha só, chega ali às vezes um cabo mais grosso, né? Dentro do quadro, e você quer fazer alguma derivação dele, né? Você usa aquele conector fendido, ou até mesmo para fazer emenda, né? Tem que fazer emenda aqui de 2 cabos, né? Que tem uma bitola maior. Olha, eu quero fazer emenda de cabo de 50 milímetros, de cabo de 35 milímetros, né? O que você faz? Você põe os 2 cabos ali. Esse conector fendido, como é que ele funciona? Ele é uma espécie de um parafuso mesmo, só que o meio dele é oco, né? E aí ele tem uma porca, e essa porca ela tem, né, uma espécie de cavalete, e quando você vai, né, apertando ali, ele vai prensando os cabos. Então você tem aqui um parafuso, ele é fendido, ele é dessa forma aqui, ó. Imagina só, a cabeça dele tá aqui, né, e ele tem essa fenda aqui no meio. Aí você põe os 2 cabos aqui, né, e vem que essa porca vem girando, e esse cavalete aqui, ele vai subindo, né, e vai prensando ali os cabos para fazer uma emenda, né. E depois você passa ali uma fita autofusão, uma fita isolante, né, e você isola ali, você tem uma emenda ali segura, uma emenda bem feita, tá? Então, nós temos aí diversos tipos de conectores, tá? Por exemplo, para a área de dados e comunicação, né? Você vai ver lá aqueles plugs, né? P10, né? RCA, XLR, outro muito comum utilizar, tá? Os conectores RJ45, olha só. Vou levar um cabo, né, de internet, de dados, que seja, né? Você vai, né, e utilizar o que para fazer os terminais que você usa é qual? O RJ45 macho e o RJ45 fêmea. Gente, não tem segredo nenhum, tá? A gente tem, né, os alicates crimpadores de RJ, né, o macho. Você tem lá o alicate crimpador de RJ45 e para fêmea, né, você usa ali o push down, né, que a gente usa. E assim, né, o macho, gente, tem um padrão correto, você consegue, né, a gente disponibiliza para vocês padrãozinho lá certo, né? Como é que você vai fazer para ligar ali as 6 vias de cabo. A fêmea, né? Não existe muito um padrão, ela muda de acordo, né, com o fabricante, com a marca que você vai comprar, mas nela própria ali, né, já vem um mapinha para você fazer a conexão. E assim, gente, sabe, feijão sem bicho, como a gente costuma dizer, né? Goiaba sem bicho. Porque assim é muito fácil, tá? É muito tranquilo, né? Então, são coisas, tá, pessoal, que agregam e muito, né, para a nossa carreira, e a gente, né, consegue aí com esse conhecimento, né, dos cabeamentos, dos conectores, né, a gente consegue trabalhar com eles. Por exemplo, eu vejo muito eletricista que morre de medo de trabalhar com cabo de comunicação, né, com cabo de dados, com cabo Cat5, Cat6. Gente, RJ45 macho, fêmea, é muito tranquilo, é muito mais fácil trabalhar com isso que com elétrico, para falar a verdade para você, muito mais fácil, tá? Assim, gente, depois que você, né, viu ali o primeiro ali, você pegou aquele ali, gente, já era. Você tem que lembrar as corzinhas ali, pronto. É mamão com açúcar mesmo, tá? E uma dica de ouro, né, pessoal? Isso aí é dica de ouro mesmo, tá? Conectores e terminais, né, tem que sempre ser compatíveis com a bitola do fio, tá? Com a corrente que vai passar também, tá bom? Então, olha só, né? Vou utilizar aqui, tem um cabo de, sei lá, de 10 milímetros aqui.
Ah, poxa, tem um conector ali de cabo de 25, vou usar ele mesmo, né? Dobro o cabo ali, já vi muita gente fazendo isso, ó. Só tem um conector, por exemplo, aqui de cabo de 6mm, né? Um terminalzinho de cabo de 6mm, mas eu quero prensar um cabo 2,5. Ele decapa um pouco maior, dobra, né? E coloca para você. Gente, não faça isso, tá? Se possível, use sempre os conectores compatíveis com a bitola do cabo, tá bom? Então, pessoal, isso aqui é só uma palhinha, tá bom? De tudo aquilo que a gente tem lá no nosso curso, tá bom? Então, olha só, nosso curso nós falamos de forma muito mais completa, trazemos os exemplos para vocês, né? Mostramos para vocês os exemplos, tá? Como é que funciona, como é que é feito, né? Cada tipo de cabo, cada tipo de emenda. Então, pessoal, se você, né, deseja de fato transformar a sua vida através da elétrica, o link tá lá na bio do nosso perfil, tá? Você vai entrar lá, você vai se inscrever. As turmas, né, estão abertas, as inscrições para as turmas estão abertas, tá bom? E hoje, pessoal, eu falei que nós teríamos uma condição especial para quem, né, tava aqui com a gente na live, tá bom? Então no final da live, né, nós estamos encaminhando agora. E qual é essa condição, pessoal? Nós vamos abrir, né, o boleto parcelado, tá bom? Então olha só, cara, tô sem cartão de crédito, tá? E não consigo pagar à vista. Como é que eu faço? Você vai pagar através do boleto parcelado. Você vai entrar lá na plataforma, tá? Lá vai ter a forma de pagamento do boleto parcelado. Você vai clicar, vai ter lá, né? Você vai preencher seus dados e tal. Então tem lá todo o passo a passo para você conseguir, né, adquirir o curso, tá bom? E pessoal, lembrando o seguinte, olha só, o nosso curso, né, você vai ter acesso ao método de como, né, aumentar a sua renda. Você vai ter acesso ao curso de elétrica, né, o curso preparatório para elétrica, lá dos fundamentos básicos até você de fato se tornar um eletricista. Você vai ter um ano de suporte comigo, tá? Para mim te ajudar, para mim te orientar, tá bom? Então assim, pessoal, é uma oportunidade única, tá bom? Como eu falei, R$ 397 à vista, tá bom? Ou você consegue dividir isso aí em 12 vezes de R$ 39,62. Gente, é assim, é um valor muito barato, tá? Que vai te trazer um conteúdo que vai, né, se você de fato se aprofundar, se você de fato, sabe, encarar aquilo ali com uma profissão, encarar aquilo ali com seriedade, você vai mudar a sua vida, tá? Eu tô falando assim, né, a gente falou isso aqui, gente, é ter ganhos aí de 3, 4, 5, né, e por aí vai no mês, tá bom? 3, 4, 5 mil no mês e para mais. Vai depender de você, tá? Vai depender de você, se você vai se dedicar, se você vai se empenhar, tá bom? Então, assim, é uma oportunidade de ouro mesmo que nós estamos trazendo para vocês, tá bom? E aí, pessoal, como eu falei, né? As turmas são limitadas, né? As vagas são limitadas, na verdade. Daqui a pouco, né? Nós vamos encerrar as inscrições, tá bom? Então, você, né, que deseja de fato aí transformar a sua vida com a elétrica, né? Eu te convido a fazer a inscrição lá no nosso curso, tá? Ah, tô com dúvida aqui ainda, né? Naquele ponto. Gente, pode mandar pra gente lá no direct, tá? Nós vamos te responder, vamos aí esclarecer todas as suas dúvidas, tá? Mas é aquilo que eu falei, né? Eu até falei isso na semana passada, na nossa jornada, né? Que é o seguinte, pessoal, olha só. Conteúdo gratuito, a gente tem muita coisa aí gratuita, né? Mas é muito raso, né? Muito superficial. A gente não consegue, né, trazer tanta coisa aqui, né? De forma, nessas lives que a gente faz mesmo. Olha só pra você ver. A gente faz a live aqui, coisa rápida, né? A gente fala um pouco, né? A gente não consegue se aprofundar, tá bom? Então, no nosso curso, a gente tem um pouco mais de tempo, a gente consegue, né, elaborar as coisas lá um pouco melhor para vocês, né? E a gente traz um conteúdo muito mais completo, né? Um conteúdo que vai agregar, um conteúdo que vai trazer crescimento, tá? Então, olha só, quero mudar a minha vida mesmo, né? Quero aí, cansei de trabalhar para os outros, cansei, né? Até mesmo de trabalhar aqui, trabalhar e não conseguir, né, adquirir as minhas coisas, né? Ou não ter uma renda legal no final do mês. Gente, o curso é para você, tá? Ah, cara, ainda não, né, tenho vontade de trabalhar com elétrica, né? Mas ainda não tô trabalhando, trabalho em outra área, né? E eu quero começar. Para você também que deseja começar na elétrica, gente, o curso também é para você, tá? A gente ensina lá do zero, tá bom? Até você se tornar um eletricista. E para pessoa, né, que já tá no ramo aí, que já tá na elétrica, gente, fica até um pouco mais fácil, né? Porque a pessoa já entende, ela já tem, né, uma base, já sabe alguma coisa, né? Então, né, ela vai se sobressair até mais rápido, né? Por quê? Porque ela já tem, né, aí uma certa bagagem, tá? Então, assim, pessoal,
Seja você, né, já um profissional, né, já uma pessoa que trabalha na área, ou você que está querendo começar, né, você que é iniciante, tá? O curso, pessoal, é para de fato fazer aí uma transformação na sua vida, né, e você conseguir ter ganhos aí consideráveis através da elétrica, tá bom? Então é isso, pessoal, olha só, qualquer dúvida nós estamos aqui à disposição, tá bom? Então lembrando, tá? Curso à vista R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,62. Você pode, né, pagar no cartão, você pode pagar com 2 cartões. Hoje nós estamos aí liberando, né, o boleto parcelado. Então, pessoal, o que for melhor para você, tá? Não perca a oportunidade de mudar a sua vida, tá bom? E eu vou estar lá te esperando, tá bom? Para juntos aí a gente conversar bastante, a gente aprender bastante, né? Eu te passar tudo aquilo que eu sei, né, sobre elétrica, e eu tenho certeza, tá? Que vocês vão aí de fato conquistar aí coisas grandiosas através da elétrica, tá bom? Então, pessoal, é isso. Tchau, tchau para vocês e até mais.